Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos novamente para fazermos reflexão da palavra. Meus amigos, meus irmãos, se o povo, que se diz povo de Deus, examinasse prudentemente as Escrituras e colocasse em prática os conselhos da palavra, eu acredito piamente que iria ter um grande êxodo nas igrejas, ia ter um desemprego em massa de pastores. Eu não vou dizer que totalmente tudo, mas uma grande maioria das igrejas, dos templos, iriam ficar vazias. E esses pastores iriam ficar desempregados. E eu acredito que o governo teria que intervir, porque esses homens estariam sem chão. Eles não conseguem trabalhar mais no setor privado. E ia ter um grande desemprego na área da religião, porque se nós formos olharmos prudentemente as Escrituras, você vai ver que as igrejas abandonaram as Escrituras, abandonaram os conselhos da palavra. E o nosso Deus, através de uma parábola, ele fala que os filhos deste mundo, são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu acredito que é verdade. Inclusive eu até coloquei esse título nesse vídeo, porque eu fico, meus irmãos, meus amigos, eu fico indignado de ver como os filhos que se dizem da luz são tão inocentes, tão, como que eu posso dizer, ingênuos, que me chega a me causar, até me dá nervoso isso, de ver isso, naqueles que professam o nome de Jesus. Mas por quê? Porque eles não querem, são lentos, não querem examinar as Escrituras. Um dos motivos de eu sair do sistema religioso, meus amigos, meus irmãos, foi porque eu comecei a ler a palavra e examinar a palavra. E eu não consegui mais ficar no sistema. E eu acredito que todo aquele que lê as Escrituras, aquele que aplica as Escrituras, ele não consegue ficar mais dentro de denominação. Porque, com raras exceções, meus amigos, meus irmãos, é muito difícil você encontrar uma denominação, ou um templo, ou uma igreja, onde a palavra é aplicada integralmente. Certa vez, conversando com uma liderança, sempre vai ter alguma coisa, sempre você vai encontrar algo. Olha, meus amigos, meus irmãos, mas o conselho da palavra, se nós lermos, a palavra de Deus fala que nós devemos ser perfeitos como Deus é perfeito. Isso é um objetivo nosso. Mas por que eu não vou encontrar, eu vou relaxar no meu exame das Escrituras? Se você encontra um defeito dentro das igrejas, ou dentro da palavra, você tem que procurar corrigir. Você tem que voltar para o caminho, não deixar o negócio ficar torto. Já que está torto, vamos deixar assim. Já tem anos que está dessa forma. Como diz, as pessoas falam assim, eu aprendi assim, a tradição. Não, o que vale é a palavra. Eu quero fazer a leitura, meus amigos, meus irmãos, em Lucas capítulo 16, versículo 8. E aqui conta a parábola do mordomo infiel. E eu vou ler o versículo 8, que diz assim: E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. É verdade, É verdade que acontece isso. E hoje eu estava vendo um bispo desse falso apóstolo ensinando heresia. E aí o povo lá, boquiaberto, aceitando aquilo lá. Ele disse o seguinte, como ele queria dinheiro, ele queria angariar dinheiro, queria que as pessoas fossem para a igreja dele, para dar o golpe. E aí ele falou assim, olha, Deus tem uma promessa com Abraão,
com Isaac e com Jacó e com o nosso apóstolo e com a nossa bispa. Imagine, meus amigos, meus irmãos. E o povo deu glória a Deus. Imagine, colocou a bispa e o apóstolo, esse apóstolo que usa um chapéuzão, como no mesmo patamar de Abraão, Isaac e Jacó. Se o povo lesse a palavra, imediatamente, ou alguém ia e ele disse ainda, se alguém não tiver de acordo, pode falar, salvo se eu estou errado. Ninguém teve coragem de falar nada. Mas se tem alguém que lê as escrituras, meus amigos, fala, pera aí, meu irmão, essas promessas foi feita para quem? Onde é que está na Bíblia que está o apóstolo fulano e a bispa fulano? Me explique. Então já vê uma heresia. Então, eu acredito piamente, se o povo voltasse para as escrituras e lesse e aplicasse, ia esvaziar os templos. Não ia ter mais catedrais caríssimas, não ia ter mais templos suntuosos, enquanto o povo estivesse padecendo, enquanto estivesse pessoas necessitadas dentro das igrejas, dentro dos templos. Porque a palavra de Deus fala que no começo do cristianismo não havia necessitado algum, porque todos repartiam. Essa era a igreja. Hoje não, hoje muitas pessoas ficam milionárias, ficam ricas. Então eu estou fazendo esse vídeo, eu quero perguntar para você. Você examina as escrituras com critério? Você, quando ouve uma pregação, você olha o texto e fala, opa, certa vez eu admirava um pregador, eu ia nas reuniões dele. E aí ele começava a falar. Teve uma vez que ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Como eu leio muitas escrituras, eu falei, tem alguma coisa errada com a pregação desse homem, não está certo. Fiquei ali com o pé atrás. Depois foi se passando o tempo, meus amigos, meus irmãos, foi aparecendo os erros que estava contra a palavra. Eu parei de ir, não deu mais para ouvir mais aquele homem, porque ele iria contaminar, enquanto as pessoas estão lá ainda. É um homem famoso, né, que ele fundou uma igreja, e as pessoas aceitam a palavra dele acima da palavra de Deus. É assim que acontece. Mas você tem que ir para a palavra. Então por isso é o motivo que eu estou fazendo esse vídeo. Se o povo lesse as escrituras, examinasse, uma grande maioria das igrejas ia ficar vazia. Não sou eu que falo isso, teve um pregador, um homem de Deus, falou que ia acontecer isso, o povo lesse as escrituras. E é verdade. Eu gostaria que, através desse pequeno vídeo, despertasse você para ser uma pessoa prudente. Você aplicasse as escrituras, lesse, examinasse. Esse é o maior tesouro que Deus nos deu. A maior bênção é as escrituras, é a palavra dele. Eu gostaria que, através desse pequeno vídeo, você pensasse sobre isso.